Ele chamava-se Otto Karpfer, era de família judia. Ele é um cara que teve uma trajetória política engraçada, porque ele é de extrema direita, ele foi assessor dos chanceleres austríacos durante os anos 30, ou seja, é de direita austríacos. Converteu-se ao catolicismo, mudou de nome, passou a se chamar, inclusive incorporou um nome religioso, Otto Maria, para indicar a sua conversão, e traduziu o seu nome, Carpa, para o francês, de Karpfen virou Carpo. Como ele era judeu, ele teve que sair da Áustria, no Anschluss, em 1938, veio para o Brasil. E Carpo inaugurou uma tradição, aí mudou também politicamente, foi para a esquerda. Eu conheci Carpo na fase dele de esquerda. Vou contar já um episódio dele em 1968, naquele período extremamente conturbado no Rio. Mas Carpo, independente disso, inaugurou uma tradição extremamente importante na crítica literária brasileira. É a tradição da erudição, e da erudição ao estilo centro-europeu. É um estilo muito peculiar que você encontra quando você lê ensaios escritos por filósofos alemães, sobretudo, com um tratamento quase que exaustivo e amplo, e com fontes que você nem suspeitava que existissem. Carpo foi um grande crítico literário e também um grande crítico musical, que tinha uma formação musical muito boa, porque ele, entre outras coisas, ele conhecia tudo aquilo e era capaz de te dar um panorama grande do contexto no qual vivia um determinado personagem cuja obra ele estava analisando. Uma pessoa amiga, uma vez brincando, disse que os artigos de Carpo tinham a seguinte característica: ele abria da seguinte forma: Shakespeare foi certamente um grande poeta, além de um grande dramaturgo. Mas imensamente mais importante que Shakespeare foi o autor von Popov, que escreveu só em húngaro, que ninguém lê. Mas acontece que, mesmo em húngaro, os textos dele foram todos perdidos e foram traduzidos para o Urdu superior. Eu estou citando, inclusive, as línguas de quando essa brincadeira foi feita. E sobreviveram 3 ou 4 fragmentos. E esses são genialíssimos. Isso, evidentemente, era uma paródia da erudição de Carpo. Como eu disse, eu convivi muito com ele. E tive o prazer de ouvir ele me contar como era Gustav Mahler, que naquela época era pequeno, era regente, era o diretor da Ópera de Viena. Como é que era Mahler regente? Ele me deu o testemunho pessoal disso. Mais adiante, nos anos 18, 19, ele teve um encontro famoso, que inclusive foi narrado e publicado em vários lugares, com Kafka. E disse que nunca aquela pessoa que falava baixo, embora falasse um alemão perfeito, que Kafka veio do lugar cujo dialeto é considerado o paradigma do alemão moderno, que é Praga. Embora ele viesse lá, ele nunca podia perceber que aquele cara franzino, de pele meio olivácea, etc., tudo mais, quase obscuro, fosse o grande romancista que se revelou. Isso ele me contou, e contou a várias pessoas também. É interessante você conviver com uma pessoa desse tipo. Eu estou falando em Carpo porque eu vou citar um sujeito com uma trajetória também política. No caso, Carpo teve uma trajetória, digamos assim, politicamente correta. Ele avançou da extrema-direita para a esquerda. Este personagem, eu acho que ninguém aqui ouviu falar dele. Kundera. A trajetória dele, agora nós vamos começar. Ele levanta a questão que eu quero discutir aqui com vocês. Mas deixa eu falar um pouquinho sobre ele. Ele veio de uma família de banqueiros bávaros, gente muito rica e gente reacionária. Ele foi, em 1912, 13, ele foi secretário particular do chanceler da Alemanha, do primeiro ministro alemão,
que era o Beckman Hollweg, e trabalhou não só junto de Beckman Hollweg, como também trabalhou junto de Guilherme II, que é o Kaiser, que tem uma imagem quase como a imagem de Hitler com relação à Segunda Guerra, e foi um dos que prepararam o armamento alemão, quer dizer, o rearmamento alemão para a guerra de 1914, que foi evidentemente uma guerra de agressão, uma guerra profundamente imperialista, movida por um grupo prussiano liderado pelo Kaiser. Então, este homem esteve envolvido nesse processo. Depois da derrota da Alemanha, em 1918, ele se desencantou politicamente. Ele tinha uma engraçado, todos eles tinham uma formação muito boa em filosofia. Ele era doutor em filosofia. O doutorado dele é de 1901 a 1902. E ele era um erudito, um especialista na filosofia pré-socrática. Em 1936, ele escreve, já inteiramente desencantado, inclusive às vésperas de fugir do regime nazista, ele escreve um ensaio que abre com essa frase: o poeta vê e faz conhecer mundo como alma, alma como mundo. Dos dois, a unidade é seu segredo. Deixa eu falar sobre esse ensaio. O ensaio está aqui. Eu descobri esse ensaio por acaso. Não estudei, não fiz nenhuma pesquisa. Pois um dia eu comprei um livro e descobri esse ensaio. Na verdade, ele está levantando aqui a questão do mundo real, do mundo virtual. O mundo virtual é a alma. O mundo real é o mundo. E ele diz que a unidade está no poeta. O que é que ele está falando? Qual é o contexto? Este ensaio chama-se A Metáfora em Homero, a comparação em Homero e o princípio da filosofia. Ele faz, em 20 páginas, uma análise detalhada dos poemas homéricos, da Ilíada e da Odisseia. E ele afirma: Homero não via uma distinção entre o que a gente chama de mundo externo e mundo interno. Essa distinção, no entanto, vai se afirmar com Platão. Deixa eu acompanhar um pouquinho o raciocínio dele e explicar onde é que eu estou querendo levar a minha afirmativa. Levar, digamos assim, a tese que eu vou sustentar aqui. Ele diz, toda vez que se vai descrever um estado emocional, ele não descreve o estado emocional, a pessoa está triste, alegre, etc. Tudo mais. Não. Por exemplo, a tristeza de Penélope é descrita como se Penélope, se desfazendo quase em lágrimas, fosse uma montanha coberta de neve que está derretendo. Esse daí é a metáfora mais impressionante. Mas ele pesca no texto homérico uma série de comparações. Ele usa, o que eu estou traduzindo como metáfora, é a palavra alemã Gleichnis, que quer dizer comparação. Ele pega uma série de comparações de Homero, em que de um lado você tem um estado emocional e do outro lado você tem uma situação do mundo. E ele mostra como Homero sempre traduz emoção através de uma circunstância do mundo. Através de uma circunstância, quer dizer, a vivência te é dada também por um processo do mundo. Vamos parar um minutinho e pensar no seguinte: fecha os olhos. Onde é que é o mundo interno de vocês? Dentro da cabeça. Não, não é não. Você continua, quando você começa a imaginar, você imagina uma coisa na tua frente. Se você eventualmente tem uma alucinação auditiva, o teu som vem de, abre aspas, fora, fecha aspas, do mundo. Quer dizer, o mundo interno e o mundo externo, espacialmente e, de certa maneira, temporalmente, coexistem. No entanto, a gente vê os dois como entidades
radicalmente